Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer uma continuação desse livro aqui, o segundo capítulo da espiritualidade emocionalmente saudável. No segundo capítulo, esse autor ele explica um pouquinho das 10 características os 10 primeiros sintomas de uma espiritualidade emocionalmente doentia. Eu vou me ater aqui, que são 10, então eu vou me ater a 4 características, 4 sintomas. Qual é a minha sugestão para você? Minha sugestão é que você observe esses 4 sintomas, observe dentro da sua vida, da sua caminhada cristã, da sua jornada, né, dentro do cristianismo, dentro da igreja, se isso já não aconteceu com você. E se já aconteceu com você, comece a abrir essa reflexão, comece a observar quais são as coisas então que você precisa fazer para sair de uma espiritualidade emocionalmente doentia e começar a trilhar caminhos para uma emoção mais saudável, uma espiritualidade emocionalmente mais saudável, quer dizer, tá? Então, primeiro aqui ele coloca usar Deus para fugir de Deus. Você já parou para pensar que às vezes a gente utiliza do nome de Deus para fugir das questões que incomodam o nosso coração? Muitas vezes isso está um pouco camuflado no ativismo religioso, nas coisas que nós temos que fazer na igreja, nas demandas que a gente tem que produzir na igreja, e essas demandas elas são tão grandes que a gente não para pensar nas coisas que acontecem dentro do nosso coração, na nossa alma, e a gente começa a ficar doente emocionalmente e depois espiritualmente falando a gente também fica doente, enfraquecido, a nossa fé começa a se enfraquecer. E aqui ele coloca algumas questões, eu não vou falar todas elas, mas eu acho interessante quando ele diz assim: quando eu faço a obra de Deus para satisfazer a mim e não a Ele. Existem muitas pessoas que estão em muitos ministérios dentro da igreja, mas são aqueles ministérios porque não tem ninguém para fazer. E porque não tem ninguém para fazer, a pessoa não consegue falar não e ela ela diz para a liderança, ou então ela assume um cargo de liderança que Deus não chamou ela para fazer aqui. Então ela vai se desgastando ao longo do tempo, isso afastando ela da fé e transformando ela numa espiritualidade emocionalmente doentia. Quando eu faço as coisas em nome de Deus que Ele nunca me pediu para fazer. Existe um ditado popular que diz assim: se Deus quiser e Ele quer, quem diz que Ele quer? Às vezes a gente coloca na frente o nome do Senhor, mas a gente não sabe qual é a vontade de Deus para realmente aquilo. Então, aqui ele traz um alerta para nós, para que a gente observe se as coisas que a gente tem feito em nome de Deus é realmente em nome de Deus ou é em nosso nome. É a nossa vontade que sobressai ou é a vontade realmente do Senhor? Agora tem um aqui que eu acho muito interessante, que ele diz assim: eu demonstro que eu tenho uma espiritualidade emocionalmente doentia quando eu uso Deus para fugir de Deus. E ele abre esse subtema, ele diz assim: quando eu demonstro comportamentos cristãos para que as pessoas pensem bem de mim. Eu já fui professora de escola dominical, já trabalhei em liderança de igreja por muitas vezes e conheço muitas vezes os bastidores da vida de muita gente. E o que a gente percebe muitas vezes é alguém que coloca em si uma máscara como um mecanismo de defesa para não mexer nas suas feridas. Ela se utiliza de comportamentos cristãos adequados. Então, o seu palavreado, pelo menos na sociedade, a gente não tem muita ferramenta para fazer isso dentro de casa. Porque dentro de casa as pessoas conhecem a gente como a gente realmente é. Mas, para a sociedade, para a igreja, já que nós estamos num contexto cristão,
A gente se utiliza de comportamentos cristãos para agradar outras pessoas. Não que esses comportamentos cristãos são errados, mas eles não condizem com a realidade do nosso coração, com aquilo que a gente sente. Outra coisa que ele diz aqui, quando eu uso a verdade dele, do Senhor, para julgar e desvalorizar outras pessoas. Eu já conversei um pouquinho com vocês a respeito de pessoas que utilizam, às vezes, versículos bíblicos para atacar o outro. E isso é muito sério, porque eu estou utilizando algo que é sagrado, que é a Bíblia é a palavra de Deus, né? Aquilo que Deus deixou para nós. Às vezes as pessoas me dizem, como que eu sei a vontade de Deus? Leia a palavra de Deus, ela é o seu alimento, ela precisa ser o seu alimento. Então, se você quer conhecer a vontade de Deus, leia a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca pode ser arma para a gente atacar as pessoas. E depois ele vai no livro, se você tiver o livro, ele tem vários itens aqui, que se vocês quiserem eu posso bater um print para você do livro e para vocês irem destrinchando essas etapas. A segunda característica, né, de um sintoma que ele relata aqui de uma espiritualidade emocionalmente doentia é ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo. Olha, isso é muito interessante porque às vezes a gente tem dificuldade, né? Nós que somos cristãos, nós temos muitas dificuldades de demonstrar a raiva, a tristeza e o medo por conta das coisas que a gente já ouviu. O cristão, ele pode sentir raiva, o cristão, ele sente medo, o cristão, ele sente angústia, o cristão, ele sente tristeza. Agora, o fato de nós sabermos isso e sermos cristãos não nos coloca de forma diferente na sociedade. Eu digo isso porque recentemente eu mostrei uma inquietação, uma tristeza, uma angústia para algumas pessoas. E naturalmente, automaticamente, as pessoas chegam para mim e falam assim, mas você é cristã, você fala sobre Jesus, como você pode ter raiva dessa situação? Como você pode fazer isso? Como se o cristão tivesse um equipamento no seu cérebro, né? Um órgão ali, né? Algo diferente ali no cérebro que desligasse as suas emoções. Não. O cristão, ele sente raiva, ele sente medo, ele sente angústia também, como outra pessoa que não é cristã. E isso não faz dele menos crente ou mais crente. A grande diferença de um discípulo de Jesus é como você vai demonstrar isso. É óbvio que o cristão que está com raiva, ele não vai jogar um copo na parede, mesmo que ele tenha vontade. Talvez o fato dele frear essa vontade mostre o caráter cristão que ele tem. Mas a raiva é uma emoção que ela é fisiológica de todo e qualquer ser humano. Então, quando alguém disser para você, mas espera aí, você tem raiva? Você está com raiva dessa situação, mas você não é crente? Bem, você precisa entender primeiro que você não pode se sentir culpado por você sentir raiva. Mas você precisa ensinar essa pessoa que o cristão, ele é um ser humano como qualquer outro ser humano. E que todo e qualquer ser humano sente raiva, tristeza, medo, alegria, nojo, porque é um ser humano. Agora, isso não me dá crédito, o fato de eu ser cristã, não me dá credibilidade para passaporte, na verdade, para que eu possa ferir outras pessoas. Então, o que ele diz aqui? Uma frase muito interessante que eu quero ler para vocês. Dentro desse panorama que ele diz sobre um dos sintomas de uma espiritualidade emocionalmente doentia, é camuflar a tristeza, a raiva, como se você não sentisse isso. Se você camuflar esses sentimentos, o seu corpo vai dizer, o seu corpo vai falar.
Não tem um ditado que diz o que a gente cala, o corpo fala? O corpo vai dar um jeito para falar isso para você. Então, escute o seu corpo nesse momento. O que ele diz para você? Quais são os sintomas que você tem no seu corpo, no seu organismo, que relata aquilo que você gostaria de falar, mas você não tem coragem de dizer? Então você, por medo ou por raiva, você se cala. Ele diz assim que na medida em que somos incapazes de expressar as emoções, percebemos debilitados em nossa capacidade de amar a Deus, aos outros e a nós mesmos. Então, quanto mais eu camuflo as minhas emoções, mais as áreas, a totalidade da minha vida, não é somente os meus relacionamentos que eu estou ferindo, que eu estou me desvinculando, desfacelando, mas a minha própria vida e o meu próprio relacionamento com Deus. Outro sintoma que ele diz aqui é morrer para as coisas erradas. Bem, e ele diz um versículo bíblico que a gente muitas vezes se utiliza de mecanismo de defesa para que nós mesmos possamos camuflar algumas coisas muito importantes para nós, como por exemplo, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E aí, o que é carregar a cruz e seguir a Jesus? Ele cita outro versículo que fala a respeito do primeiro capítulo, quando ele diz que as coisas velhas ficaram para trás. E aqui eu já faço o gancho com o quarto, eu vou falar sobre só 4, né? 4 sintomas: negar os impactos do passado para o presente. Mas morrer para as coisas erradas é dizer não para os nossos sonhos. Em muitas situações, e principalmente as mulheres, por questão de um equívoco religioso, de crenças e valores que vão embutindo e colocando dentro do seu coração de que, por exemplo, uma visão distorcida da submissão, em que a mulher ela se vê num ambiente em que ela não pode trabalhar, ela tem que ficar em casa e ela vai matando os seus sonhos, as suas vontades. Qual é o seu desejo? O Senhor se agrada em satisfazer os desejos do nosso coração. E morrer para as coisas erradas é dizer não para os nossos sonhos. A partir de agora, eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: a partir de agora eu sou cristã, eu não faço mais isso. E ok, se você percebe que era uma conduta inapropriada, vai fazer bem para você. Mas em algumas circunstâncias, a gente vai se afastando daquilo que a gente gostaria de ser. Assumir o caráter de Cristo não é anular o nosso caráter. Jesus não quer que a gente anule o nosso caráter. Ele quer que a gente tome a sua cruz. E tomar a sua cruz é uma cruz sacrificial, né? Nós somos sacrifícios vivos e agradáveis a Deus. Quando ele diz sacrifício santo, vivo e agradável, o sacrifício é entregar a nossa vida, o nosso coração e a nossa mente cativos ao Senhor. E não matar os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos desejos. Ele diz aqui que temos de morrer para as partes pecaminosas de que somos. Essas atitudes defensivas, a indiferença, a arrogância, a teimosia, a hipocrisia, a atitude de julgar, a frieza, bem como os óbvios, né, pecados que não estão descritos que estão descritos na Bíblia e aqueles que não estão descritos que a gente sabe que é pecado. Mas nós somos chamados por Deus para morrermos para as boas partes de quem somos? Será?
E por último, negar os impactos do passado sobre o presente. Eu acho muito interessante que por muito tempo na minha vida, eu tentei negar os impactos do passado no presente, porque eu entendia que como nova criatura, as coisas velhas ficam para trás e tudo se fazia novo na minha vida, e as coisas que eu vivi na minha família de origem não tinham mais impacto sobre mim. Bem, e eu fui entrando por um caminho muito perigoso, porque quanto mais eu sentia esses impactos, mais eu tentava camuflar. Então, olhar e enxergar quem nós somos a partir da nossa família de origem é muito importante, porque a partir disso nós vamos entender aquilo que nos faltou, aquilo que foi negligenciado para nós, aquilo que foi de alguma maneira um excesso colocado sobre nós. E isso a gente consegue entender na nossa família de origem, como nós fomos criados, não é verdade? Então, ele diz aqui que o esforço de crescer em Cristo não significa não voltarmos para o passado à medida que avançamos para o que Deus tem para nós. Na verdade, nós precisamos retroceder para nos livrarmos de padrões doentios e destrutivos que nos impedem de amar a nós mesmos e as pessoas como Deus planejou. São 5, né? Na verdade, eu falei 4 sintomas que ele identifica aqui com os sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia. Quais desses sintomas você tem apresentado? Ele apresenta 10. Aos pouquinhos, ao longo da semana, eu vou apresentando mais para vocês. Mas fique com essas 4 características. Observe dentro do seu comportamento se isso não acontece com você. Se o ativismo religioso tem te afastado da sua essência, se você tem percebido que você tem se afastado do seu eu interior para agradar as pessoas, e se você tem se alimentado de discursos religiosos vazios, ignorando muitas vezes quem você foi e quem você é. E isso pode ser um grande sintoma de uma espiritualidade emocionalmente doentia. Vamos juntas, não é? Vamos juntas refletir a respeito disso e crescermos na fé. É possível nós crescermos na fé com as emoções e a nossa espiritualidade saudáveis. Que Deus abençoe grandemente você e toda a sua família. Uma feliz Páscoa.